Fala, povo! Beleza? Mais uma aula hoje da Aula Química sobre propriedades coligativas. Essa é a vez. Bom, propriedades coligativas são aquelas que têm a ver com o efeito que é causado pela adição de um soluto em um solvente. O solvente, por si só, tem propriedades que são muito específicas dele. Só que quando eu boto um soluto lá dentro, eu gero algumas interações entre o soluto e o solvente que modificam essas propriedades que são próprias do meu amigo solvente. Beleza? Então vamos ver algumas delas hoje aqui, pessoal. Bom, a primeira coisa que é bom falar é sobre pressão de vapor, que não é uma propriedade coligativa, mas se define muita coisa. A pressão de vapor, que eu vou chamar aqui de P índice V, é aquela pressão que o líquido, o vapor faz para sair do líquido, beleza? Então, é a pressão exercida pelo vapor para deixar o líquido. Então, o que acontece na verdade? Quando eu tenho lá um vasinho, por exemplo, aqui, com determinado líquido, e esse líquido começa a querer evaporar, eu tenho a pressão que o vapor dele faz para vencer, para sair do seio do líquido. Porém, a atmosfera, o ambiente, ou a pressão externa, né, ela faz uma força contrária, segurando esse vapor no líquido. O que acontece? Daqui isso é uma definição muito bacana, que é a definição que eu tenho para ebulição. O que é, na verdade, a ebulição? Ebulição, você pode ver que a água ela vai ebulir em temperaturas diferentes, por exemplo. O nível do mar ele ebule a 100 graus, só que em altitudes maiores a temperatura de ebulição vai diminuindo, porque a pressão externa vai diminuindo. Então, eu posso ter o seguinte, uma definição mais bacana de ebulição. A ebulição vai acontecer quando, e somente quando, a pressão de vapor se igualar à pressão externa. Por isso que em pressões em lugares mais altos, de altitude maior, onde a pressão externa é menor, a pressão de vapor é menor. Por isso o líquido entra em ebulição em temperaturas mais baixas. Então, como a gente pode ver, a ebulição tem a ver mais com pressão do que com temperatura. Temperatura que a gente consegue medir no cotidiano fica mais fácil, obviamente. A gente não tem um manômetro em casa, à mão toda hora. Então, a gente mede por aqui o que é ebulição. E daí a gente consegue ver uma coisa legal a partir disso. Por quê? Se existe uma grande pressão de vapor que não sai do líquido, quer dizer que o cara quer ir para o estado de vapor. Então é legal falar o seguinte, ó, quanto maior for a pressão de vapor, maior a tendência dele sair do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, maior a volatilidade e, consequentemente, menor a temperatura que eu vou ter para esse cara entrar em ebulição. Isso aqui é muito importante para isso aqui, para entender as propriedades coligativas, beleza? Essa introdução com respeito à pressão de vapor. Bom, se a gente consegue entender isso, a gente pode dar um passo adiante. Da seguinte maneira. O que acontece? Quando eu insiro um determinado soluto, por exemplo, num dado solvente, o que acontece é que eu vou criar novas interações. Então, esse solvente vai começar a interagir com o soluto e, consequentemente, eu vou ter uma modificação nessa pressão de vapor. Daí vem o que a gente chama de tonoscopia. O que vem a ser tonoscopia, pessoal? Tonoscopia é o efeito da diminuição da pressão de vapor pela adição
de um soluto não volátil. Então, o que acontece nesse caso? Quanto mais eu vou inserindo o meu soluto, mais eu vou baixando a pressão de vapor do solvente. Isso acontece naturalmente. Tem uma lei que expressa isso, que é a famosa lei de Raoult, ou seja, a pressão de vapor final da solução vai ser igual à fração molar do solvente na solução vezes a pressão de vapor do solvente puro. Com essa fórmula, eu consigo prever qual vai ser a diminuição da pressão de vapor quando eu adiciono um determinado solvente. Beleza? Então, a tonoscopia é um efeito direto e primário da introdução de um soluto numa solução, que eu vou baixar a pressão de vapor inevitavelmente. Isso é proporcional, tá, gente? Quanto mais soluto eu boto na solução, mais eu vou baixando a pressão de vapor. Se eu abaixo a pressão de vapor, eu tenho uma consequência. E a consequência é um outro efeito, que é a ebullioscopia. O que a ebullioscopia diz para mim, então? É o seguinte, é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um dado solvente pela adição ou pelo aumento da quantidade de soluto não volátil. Então, é uma consequência da tonoscopia. Então, quanto mais concentrada, quanto mais soluto tiver a solução, maior vai ser a temperatura de ebulição dessa solução. Da mesma forma, acontece o efeito para baixo, vamos dizer assim, que é a crioscopia, que é o seguinte, é o abaixamento da temperatura de fusão pelo aumento da quantidade de soluto dentro dessa solução. Então, quanto mais eu vou botando soluto, mais abaixa a temperatura de fusão. Então, olha que interessante. A tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil, tem como consequência o aumento da temperatura de ebulição e a diminuição da temperatura de fusão. Ou seja, eu posso ter um gráficozinho aqui bacana que mostra o seguinte. Aqui tem o cara puro. Ebulição, fusão, cara puro. Se eu pegar ele concentrado, eu vou ter um abaixamento das temperaturas de fusão e um aumento da temperatura de ebulição. Então aqui é uma solução. Então o que acontece? Eu modifico aqui, ó, eu tenho um aumento da ebulição e uma diminuição da fusão. Isso tem a ver com a ebullioscopia e com a crioscopia necessariamente. E vale lembrar, quanto mais concentrada for essa solução, maior vai ser esse degrau, mais vai baixar a fusão e mais vai aumentar a temperatura de ebulição. Beleza? Bom, espero ter sido boa essa aula para vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!